Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite, do dia 14 de fevereiro de 2022, a segunda reunião extraordinária de 2022. Vamos iniciar nossa sessão rezando a oração do Pai Nosso. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Aline de Fátima Silva Guedes, Cláudio de Lima Lopes, Fernanda Cristiane Tomé Torres, presente. Gerson Papo de Souza, João Batista Machado Filho, Luiz Felipe Silva dos Reis, Matheus Bustamante Gomes, Paulo Henrique de Faria e Vicente Vanildo Nascimento. Havendo número legal, declaro aberta esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Não havendo manifestação, considera-se aprovada a ata da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 343/2022 do Prefeito Municipal. Ofício número 0343, Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. A Sua Excelência o Senhor Gerson Papo de Souza, Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que autoriza o município de Pedralva a firmar termo de convênio de cooperação com o município de São José do Alegre, com o intuito de unir esforços para viabilizar permuta para recuperação e manutenção das estradas vicinais e pontes próxima à divisa entre estes municípios e de outras providências. Na certeza de que a matéria será dada melhor acolhida por parte desta Casa, conclamo a Vossa Excelência e dignos pares a serem favoráveis, votando pela sua aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Josimar Silva de Freitas, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 07/2022 do Prefeito Municipal. Projeto de lei número 07/2022, que autoriza o município de Pedralva a firmar o termo de convênio de cooperação com o município de São José do Alegre, com o intuito de unir os esforços para viabilizar permuta para a recuperação e manutenção de estradas vicinais e pontes próximas à divisa entre estes municípios e de outras providências. O Prefeito Municipal de Pedralva, Minas Gerais, faço saber que a Câmara Municipal decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de convênio de cooperação com o município de São José do Alegre, com o objetivo de estabelecer parceria para a recuperação e manutenção de estradas vicinais do bairro Barra, próxima à divisa entre estes municípios, bem como a recuperação estrutural das pontes localizadas sobre o Ribeirão Anhumas, também na divisa dos municípios, conhecidos como Ponte da Barra e Ponte do Paulino. Artigo 2º. Os objetivos específicos deste termo de convênio de cooperação consta da minuta anexa que fica fazendo parte da integrante desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas pelas dotações específicas para a finalidade prevista nos orçamentos anuais. Artigo 4º. O presente termo de convênio de cooperação tem validade de 90 dias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 14 de fevereiro de 2022, Josimar Silva de Freitas, Prefeito Municipal. Excelência ao Senhor Gerson Papo de Souza, é com satisfação que cumprimentamos os ilustres membros dessa egressa Câmara de Vereadores, oportunidade em que comunicamos o envio do projeto de lei que autoriza o município de Pedralva a firmar o termo de convênio de cooperação com o município de São José do Alegre, com o intuito de unir esforços para viabilizar permuta para a recuperação e manutenção de estradas vicinais e pontes próximas à divisa entre esses municípios. O período de chuva tem sido volumoso neste início de ano, o que comprometeu muito a trafegabilidade das estradas vicinais dos municípios, sendo de conhecimento dos nobres vereadores que as estradas do bairro rural
da Barra, localizado na divisa entre os municípios de Pedralva e São José do Alegre, foram muito prejudicados. A maior parte do bairro da Barra está localizado no perímetro do município de Pedralva. No entanto, a parceria que se pretende firmar é dotada de interesse público e motivação, uma vez que muitos daqueles que se deslocam ou residem no referido bairro fazem rotineiramente o trajeto da cidade de São José do Alegre, onde residem, realizando suas compras, estudam, trabalham ou realizam outros afazeres. A parceria na manutenção das estradas aqui mencionada se dará da seguinte forma: a Prefeitura de São José do Alegre fornecerá os materiais para impermeabilizar o compacto do solo, como pedras ou cascalho, bem como utilizará de maquinários de sua frota do corpo de funcionário de seu quadro. Do outro lado, a Prefeitura de Pedralva complementará com seu maquinário, mão de obra, para que um serviço rápido e efetivo seja realizado. Por outro lado, também é de conhecimento dos nobres vereadores que as pontes localizadas nas divisas dos municípios, conhecidos como Ponte da Barra e Paulino, estão com estruturas comprometidas, necessitando urgentemente de intervenções que garantam a segurança daqueles povos que trafegam. Nesse sentido, a presente proposição tem em vez de vincular o acerto entre representantes dos municípios, de forma a definir a responsabilidade pela manutenção de ambas as estruturas, sendo definido que o município de São José do Alegre realizará a recuperação da Ponte da Barra e o município de Pedralva a recuperação da Ponte do Paulino. Vale mencionar que o município de Pedralva já recebeu um recurso financeiro para execução da manutenção da referida ponte, dependendo apenas do projeto de engenharia, que é específico e está sendo contratada pela empresa para a realização deste. Importante destacar ao final que a referida proposição legislativa já foi realizada pelo município de São José do Alegre, inclusive já aprovada pela Câmara Legislativa daquele município, face a comum de esforços necessário entre os municípios para a consecução dos objetivos a ser firmado por convênio já aqui mencionados. Assim, esperamos que o presente projeto de lei seja recebido por esta Casa, distribuído às comissões, discutido e votado, obedecendo o devido processo legislativo, a oportunidade em que aproveitamos para requerer a sua tramitação em um regime de urgência. Pedralva, 14 de fevereiro de 2022, Josimar Silva de Freitas, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do projeto de resolução número 01/2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Projeto de resolução número 1 de 2022 altere da nova redação aos artigos 155, inciso 1, 2, 3 e 4 e 167 da Resolução 259, de 24 de junho de 2008, regimento interno da Câmara de Vereadores de Pedralva e de outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedralva aprovou e eu, presidente, nos termos 4º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado os artigos 155, inciso 1, 2, 3 e 4 e 167 da Resolução 259, de 24 de junho de 2008, regimento interno da Câmara de Vereadores de Pedralva, que passa a revigorar a seguinte redação. Artigo 155. As reuniões ordinárias de comissões permanentes realizarão semanalmente durante a sessão legislativa ordinária nos seguintes dias e horários. Primeiro, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, às quintas-feiras, às 15h30. Segundo, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, às quinta-feiras, às 16h30. Terceiro, Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal, às sextas-feiras, às 16 horas. E a Comissão da Ordem Econômica, Social e Cultural, às sextas-feiras, às 17 horas. Artigo 167. As sessões ordinárias serão realizadas nas 4 primeiras quinta-feiras de cada mês, iniciando os trabalhos às 19h15, com tolerância de no máximo 15 minutos. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. Gerson Papo de Souza, presidente. Paulo Henrique de Faria, vice-presidente. Fernanda Cristiane Tometto, secretário. Passaremos à ordem do dia. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 04/2022. Parecer sobre o projeto de lei 04 de 2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 04 de 2022 que dispõe sobre a concessão de subvenção social às entidades para o exercício de 2022 e de outras providências.
Fundamentação. Trata-se da proposta sobre a concessão de subvenções sociais para 6 entidades da área da assistência social no ano de 2022, totalizando um repasse financeiro no valor de R$ 474.200. A subvenção é uma das formas previstas em lei para destinação de recursos públicos e entidades privadas, sendo expressamente prevista na Lei de Contabilidade Pública. É uma forma de transferência destinada à cobertura de despesa de custeio, manutenção e de organizações civis sem fins lucrativos, cuja finalidade é a prestação de serviços sociais nas áreas de educação, saúde, cultura e assistência social, consideradas de interesse público pela administração municipal. Conforme prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de subvenções depende da autorização em lei específica e deve atender aos parâmetros dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há que serem observados também os requisitos da Lei Federal 13.019 de 2014, que abrange todas as espécies de parcerias entre administração públicas e organizações de sociedade civil para a realização de atividades de interesse público em regime mútua cooperação. Essas parcerias devem ser formalizadas mediante instrumentos denominados termos de colaboração, firmados em decorrência de planos de trabalho propostos pela administração pública, e termos de fomento, celebrados em decorrência de propostas feitas pelas organizações. Segundo o artigo 3º do projeto, será firmado um termo de colaboração, deduzindo que todas as subvenções sociais que aqui tratadas são de iniciativa do município. Uma das principais exigências da Lei 13.019 para a celebração de parcerias é a realização prévia do chamamento público, através de um edital aberto e de todas as entidades aptas a realizar o projeto ou atividade pretendida. No caso deste projeto, as organizações já estão sendo diretamente apontadas, ficando claro que não será realizado chamamento público. Esta situação é juridicamente possível, enquadrada-se na hipótese de dispensa de chamamento previsto no artigo 30 do inciso 6º da lei citada, por se tratar de atividades vinculadas e serviços de assistência social a serem realizadas por organizações credenciadas. O prefeito afirma em sua justificativa que as entidades beneficiadas estão cadastradas perante a Secretaria Municipal de Promoção Social e apresentam todos os requisitos exigidos pela lei federal. No entanto, a caracterização de uma situação de dispensa de chamamento implica apenas na possibilidade de seleção direta de entidade, suprimindo-se a fase de chamamento público, mas não isenta ao município as entidades do cumprimento dos demais requisitos às exigências da Lei 13.019. Conclusão. Ante o exposto, voto pela legalidade da concessão de subvenções sociais às entidades identificadas nesse projeto de lei, com dispensa de chamamento público, recomendado que o Poder Executivo adote, após a aprovação do projeto, todas as providências exigidas pela Lei 13.019, tanto para justificar as razões da dispensa quanto para identificar e registrar os elementos que compõem cada parceria e atividades a serem realizadas, e no mérito pela aprovação da PL 04 de 2022, uma vez que as informações apresentadas sobre o funcionamento e atividades realizadas pelas entidades são satisfatórias para permitir sua aprovação. Sala de Comissões, 10 de fevereiro de 2022. Cláudio de Lima Lopes, Vicente Vanildo Nascimento e Fernanda Cristiane Tomé Torres. Parecer sobre o projeto de lei 04 de 2022 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, sobre o projeto de lei 04 de 2022, que dispõe sobre a concessão e subvenção das entidades de 2022 e de outras providências. Fundamentação. O projeto foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular. Visa conceder subvenções sociais para 6 entidades da área assistente social no ano de 2022, totalizando um repasse financeiro de R$ 474.200. A realização de transferência desses recursos públicos e entidades privadas deve obedecer à legislação federal, especialmente à Lei 4.320/64 e à legislação própria do município, especialmente à Lei de Diretriz Orçamentária e de Lei Orçamentária Anual. Cabe à instituição interessada em receber a subvenção social demonstrar a regular condição do funcionamento ao município disciplinar, através de lei, as condições para a concessão do recurso, no que o presente caso se formalizará através do respectivo termo de colaboração por meio de inexigibilidade de chamamento público, amparado pelo artigo 31 da Lei 13.019 de 2014.
Conforme prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de subvenções depende da autorização e lei específica e deve atender os parâmetros dispostos na lei orçamentária. A nossa LDO estabelece uma série de condições e requisitos para a formalização dos ajustes e realização dos repasses às entidades contempladas com subvenções sociais e deverão ser observadas pelo Poder Executivo no ano de 2022. Por fim, vê-se que o texto do projeto apresenta-se atualizado e em consonância com a Lei 13.019 de 2014, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, o projeto se encontra regular. Conclusão. Ante o exposto, voto pela aprovação na PL 04 de 2022. Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2022. Cláudio de Lima Lopes, Fernanda Cristiane Tomé Torres e Paulo Henrique de Faria. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 04/2022. Senhor presidente, Gerson Pablo de Souza, vereadores, vereadoras, público aqui presente, servidor da casa, muito boa noite. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, essa é a sexta vez que eu tenho aqui a honra de votar uma autorização de repasse de valores por meio de subvenção social e daqui a pouco por meio de contribuição financeira às nossas entidades assistenciais aqui do município e daqui a pouco também a SAMP, a nossa atividade com finalidade esportiva. Na nossa função como legislador, parlamentar, e eu acho que eu desenvolvi isso nos últimos anos, especialmente tendo essa percepção da importância desse trabalho, do quanto é importante nós como vereadores lutarmos para que essas entidades possam ter cada dia que passa um atendimento melhor para as pessoas que elas têm ali acolhidas. É um trabalho de muito amor, muita dedicação que ele é entregue por essas pessoas que coordenam essas entidades. E o nosso trabalho como vereador, como parlamentar, como representante político, deve ser muito direcionado para permitir que eles tenham um pouco menos de trabalho, porque o trabalho é muito grande. Quem sabe com um pouco de ajuda que a gente possa dar, seja aqui aprovando essas subvenções que são repassadas, ou por meio de busca de recursos para que essas entidades possam prestar um melhor trabalho, eu acho que é muito louvável e muito importante da nossa parte que façamos isso. Nos últimos anos, eu tenho, por meio de alguns contatos políticos, conseguido indicar recursos para essas entidades, mas eu não tenho a menor dúvida que ainda é pouco. A gente precisa lutar mais, e eu fico muito feliz de ver projetos dessa natureza e com até alguns reajustes, Eu observei aqui que, por exemplo, a nossa Casa dos Velhinhos, ela teve aqui um reajuste de 65 mil do ano passado para 100 mil. Eu até mandei uma mensagem aqui, ainda não tive resposta da administração, para saber se aqui estariam inclusos, por exemplo, recursos que foram conseguidos o ano passado junto ao deputado Dr. Paulo, se nesse reajuste estariam previstos também, estariam somados esses recursos da emenda parlamentar. Na próxima sessão, eu com essa resposta em mãos, eu posso complementar essa informação, mas caso não sejam, é um reajuste bastante importante, que de 35 mil reais de um ano para o outro, tomara que não sejam, para falar a verdade, ficarei muito feliz de saber que há ali um reconhecimento do trabalho que a Casa dos Velhinhos faz. Com relação à PAI aqui de Pedralva, o valor se manteve, do ano passado para esse, em 110 mil reais. Com relação à PAI de Maria da Fé, também um reajuste considerável, de 20 mil para 30 mil reais. E, obviamente, em comparação, a gente diria que um terço de aumento. Com relação a, aliás, 50% de aumento. Com relação aos vicentinos, o valor do ano passado teve um reajuste de 2 mil reais, mas do ponto de vista de comparação aqui foi cerca de quase 10%. E a inclusão aqui
da Casa Larte Alguinha. Para quem não conhece, o trabalho da Casa Larte Alguinha é uma entidade de Brasópolis que recebe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Eu depois também posso confirmar isso. Não sei se a prefeitura tomou a iniciativa de fazer o convênio, né, o termo de parceria, ou se foi por conta de ordem judicial. Mas, em todo caso, né, devemos também reconhecer que é uma entidade que precisa, a prefeitura precisa ter essa relação, né, porque são muitas as crianças que, na imensa maioria dos casos, por conta de ordem judicial, mas que ficam desamparadas, que precisam de ter um local que possa recebê-las, acolhê-las, e com dignidade, especialmente por conta de um momento psicológico delas, que é bastante crítico, né? E a Casa Larte Alguinha eu conheço, sei da importância do trabalho e do comprometimento do trabalho deles. Então, fico muito feliz que a prefeitura, pela primeira vez, faça essa parceria. E, desde já, quero aqui colocar o meu mandato, me colocar sempre à disposição dessas entidades e dizer a eles que eu tenho um compromisso muito grande com todos eles, e o que eu puder utilizar do meu mandato para propiciar a eles um pouco mais de tranquilidade no dia a dia do trabalho, eles podem contar comigo. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 04/2022 e os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 05/2022. Parecer sobre o projeto de lei número 05 de 2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 05 de 2022 que dispõe sobre a concessão de contribuição financeira à Sociedade de Amigos ao Menor Pedralvense, a SAMP, para o exercício de 2022 e de outras providências. Fundamentação. Esta proposta trata sobre a concessão de uma contribuição financeira no valor de R$ 82 mil à SAMP, Sociedade de Amigos do Menor Pedralvense, no ano de 2022. A contribuição é de uma forma de transferência de recursos públicos às entidades privadas sem fins lucrativos, com a finalidade de cobrir despesas correntes ou de capital, sem exigência de contraprestação direta em bens ou serviços. Conforme prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, a concessão de contribuições depende da autorização em lei específica e deve atender aos parâmetros dispostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No caso da LDO do município de Pedralva, em seu artigo 20, apresenta algumas hipóteses em que se permite a concessão de contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos. Uma das principais exigências na Lei 3.019 para a celebração de parcerias com a OSC é a realização prévia de um chamamento público através do edital aberto e de outras entidades aptas à realização de um projeto ou atividade pretendida. No caso desse projeto, já está sendo diretamente apontada, ficando claro que não será realizado chamamento público. Esta situação é possível enquadrando-se na hipótese de inexigibilidade do chamamento. O prefeito informa em sua justificativa que a entidade beneficiada preenche todos os requisitos necessários e exigidos pela Lei 13.019 para a aplicação da inexigibilidade. Sabe-se que se trata de uma entidade que mantém parceria com o município de longa data, sendo as suas atividades bem conhecidas aos senhores vereadores e à comunidade em geral. Para fins de formalização do termo de colaboração pela administração municipal, será necessário atendimento em vários requisitos e procedimentos estabelecidos pela Lei 13.019, especialmente aqueles estabelecidos no artigo 35, devendo ter especial atenção com a elaboração e aprovação no plano de trabalho, que deverá obedecer os parâmetros do artigo 22 da Lei 13.019. Conclusão. Ante o exposto, voto pela legalidade da concessão de contribuição financeira à entidade identificada neste projeto de lei, mediante a inexigibilidade de chamamento público, recomendado ao Poder Executivo que adote, mesmo que após a aprovação do projeto, todas as providências exigidas pela Lei 13.019 e no mérito pela aprovação na PL 05 de 2022, uma vez que as informações apresentadas sobre o funcionamento e as atividades realizadas pelas entidades são satisfatórias para permitir sua aprovação. Sala de Comissões, 10 de fevereiro de 2022.
Cláudio de Lima Lopes, Vicente Ivanildo Nascimento e Fernanda Cristiane Tomé Torres. Parecer sobre o projeto de lei 05 de 2022 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei 05 de 2022, que dispõe sobre a concessão de contribuição financeira à Sociedade de Amigos ao Menor Pedralvense, SAMP. Fundamentação. O projeto foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular. Trata-se sobre a concessão de uma contribuição financeira de R$ 82.000 à SAMP, Sociedade de Amigos do Menor Pedralvense, no ano de 2022. Este valor é de 2,5% superior ao que foi autorizado no ano de 2021. O presente parecer visa esclarecer aos aspectos financeiros e orçamentários de projeto de lei ordinária que pretende garantir que a Prefeitura Municipal possa repassar contribuição financeira à SAMP. Segundo consta no artigo 2º do projeto, a contribuição ora proposta encontra-se respaldo de dotação já consignada no orçamento do município para o exercício de 2022. Por fim, vê-se que o texto do projeto apresente-se atualizado e em consonância com a Lei 13.019 de 2014. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, o projeto encontra-se regular. Conclusão. Ante o exposto, voto pela aprovação na PL 05 de 2022. Sala de Comissões, 11 de fevereiro de 2022. Cláudio de Lima Lopes, Fernanda Cristiane Tomé Torres e Paulo Henrique de Faria. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 05/2022. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 05/2022. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa casa legislativa, vem através deste requerer a vossa excelência, ouvido o plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que em caráter de urgência seja observados os seguintes pontos. Primeiro, padronização, adequação da coleta de lixo na zona rural, bem como também a conscientização da população dos locais em dias de coleta, porque está havendo acúmulo de lixos por longos períodos, alguns em 2 meses sem coletas, exemplo, o bairro do Balaio. E segundo, conserto e colocação de lixeiras novas com cobertura contra a chuva e acúmulo de águas. Paulo Henrique de Faria, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidor da casa, internauta que nos acompanha via rede social. Boa noite. Senhor presidente, esse requerimento, na verdade, eu estou repetindo um requerimento que eu já fiz o ano passado. Porém, eu fui indagado por alguns moradores, inclusive do bairro Balaio, tem até a foto ali, inclusive, mostrando a situação do lixo que está, eu mencionei no requerimento 2 meses, mas na verdade faz 3 meses que não é feita a coleta desse lixo no bairro Balaio. Aí hoje, no finalzinho da tarde, por volta das 17 horas, o morador me ligou dizendo que foi feita essa coleta hoje lá no bairro Balaio. E andando nos bairros a gente vê que existe um grande problema relacionado aos resíduos no nosso município, principalmente da zona rural. Há um panfleto, eu estava até conversando com o vereador Luiz Felipe antes de começar a sessão, eles avisam que vão coletar de tantos dias, né, de 15 em 15 dias vão passar coletando, mas na verdade isso não acontece, na prática isso não acontece. Acontece nos folhetos comunicando que vai ser feita a coleta a cada 15 dias e tudo mais. E além da falta de coleta dentro do prazo que eles mesmos estabelecem, eu volto a repetir aqui, o lixo ele é jogado de uma maneira completamente inadequada, proliferando doenças, entre outras questões que todos nós aqui já sabemos, que pode ocasionar sérios problemas de saúde naqueles moradores próximos desses locais. Então, eu volto a repetir o que eu sempre falo na sessão de Câmara. A Prefeitura diz que tem dinheiro. O ano passado teve excesso de arrecadação, superávit e tudo mais, e esse ano
Todos eles, quando você conversa na prefeitura, dizem que tem dinheiro. E dinheiro tem. Então aproveita o recurso que tem, o dinheiro que tem, e aplica ele em benfeitorias para a população. Esse tipo de requerimento é desnecessário até entrar mais uma vez com ele, porque já foi pedido, já é uma questão visível. Eu vejo que o gestor, quando recebe um requerimento, ano passado, mencionando os problemas que estão ocorrendo na zona rural, principalmente quando se trata em coleta de lixo, e não faz de maneira adequada, é um absurdo. Isso é falta de competência, eu sempre falo isso. E já que tem o dinheiro, então aplique bem esse dinheiro. Faça o armazenamento correto nos bairros, né? Eu estive andando esse final de semana na zona rural, por exemplo, ali no Paulino Paixão, o morador fez uma limpeza ali na beira do asfalto, que também tem a questão da consciência das pessoas também que acabam gravando isso aí, mas o morador colocou uma placa lá, proibido jogar entulho, fez uma limpeza em volta, é coisa que a prefeitura tinha que fazer. E aí ele parei na hora lá, a gente conversando, e falou: isso aqui é serviço da prefeitura, mas eu estou fazendo porque eu moro aqui, porque se for esperar a prefeitura fazer, ela não vai fazer. Então por que não faz uma coisa adequada, um armazenamento correto? Eu citei o ano passado Cubatãozinho, parece que fizeram lá assim uma casinha, alguma coisa assim, mas tem que ser estendido para todos os bairros. Todos os bairros sofrem com essa questão. E você tem um lixo, como por exemplo no bairro Balaio, há mais de 3 meses, eu falo 2 no requerimento, mas há mais de 3 meses, e hoje foi coletado hoje, isso é um absurdo, é uma falta de respeito com os moradores da zona rural. Então eu espero muito que esse tipo de situação possa ser resolvido de maneira emergencial, porque já passou da hora de ter uma estrutura adequada para a zona rural. A gente cobra muito as estradas, e tem que cobrar mesmo, porque a estrada está uma vergonha, mas a gente pode esquecer de outros problemas que ocorrem dentro da zona rural, que inclusive é o lixo também, que eu tenho recebido muita reclamação. Então eu espero muito que seja atendido esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Cumprimento os demais vereadores, o público que nos acompanha pela rede social. Eu só queria colaborar aqui com as palavras do vereador Paulo. Perfeita explanação. Já foi alvo de requerimento do ano passado, acho da vereadora Aline, do vereador João. Eu também cobrei isso, o vereador Paulo cobrou. Está uma vergonha. Está uma vergonha a situação do lixo. Não é só lá no bairro Balaio, não, Paulo. No bairro Correias também, o povo me reclamou. Disseram que foi panfletado, né? A prefeitura entregou um panfleto falando que é de 15 dias, mas até hoje não iniciou a coleta. Questão de lixo lá, mais de 2 meses parado também. E não é feita a coleta. E a população acaba prejudicando o meio ambiente, né? Que vai depositando lixo em qualquer lugar. Então eu acho que a gente tem que tomar providência, sim. Já estou indo para o 2º ano cobrando essa questão do lixo. Que seja feito lixeira, né? Para fazer o armazenamento, se não dá para fazer de 15 dias. Ou então que seja feita a coleta de 15 dias. E eu acho também que seria interessante eles fazerem um cronograma referente a essa coleta e pedir para as agentes, né, comunitárias de saúde, que tenham contato de todos os moradores, e repassar o dia que vai ser feita a coleta, já que não tem lixeira, para que seja algo meio organizado. Então eu colaboro aqui com as palavras do vereador Paulo, e vamos ver se agora, né, o Poder Executivo cumpre o nosso requerimento aqui e dê um jeito nessa situação dos lixos na zona rural. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa Casa Legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do qual o aconselho a tomar as seguintes medidas: abandonar o projeto de asfaltamento das ruas de Pedralva, ou caso resolva prosseguir, que seja contratada uma empresa que faça totalmente o processo de asfalto, desde a análise do solo, drenagem pluvial, compactação e camada asfáltica, já que é público e notório que a Prefeitura não possui condições e nem profissionais para esse tipo de serviço. Foi uma experiência desastrosa para o município, a exemplo da rua João Carneiro de Resende, que está com o asfalto derretido. Paulo Henrique de Faria, vereador.
Coloco em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, eu acho que todos nós vereadores aqui estamos sendo muito cobrados quanto à questão da rua Poeta João Carneiro de Rezende. Eu diria que eu acredito que eu esteja sendo mais cobrado pelo fato de morar lá. Isso aí é constantemente de domingo a domingo e com toda razão, eu não tiro a razão da população. O que a gente pôde perceber naquela rua asfaltada, um asfalto derretido, um uso de dinheiro público jogado no lixo, que a maneira que foi feito não foi uma maneira adequada. Prova disso que está lá para todo mundo ver. E como que foi feito esse serviço? Esse serviço foi feito por parte pela prefeitura e a outra parte pela empresa Duro na Queda. Na semana passada eu até comentei aqui que isso pode abrir, inclusive, num processo aí, a empresa, logicamente, com seu jurídico, estudar uma defesa, inclusive alegando que o produto que eles jogaram na terra, lá na rua, estava adequado, estava correto. O problema maior era a compactação, que não foi feita por eles. Isso é um exemplo que eu dei. Mas a realidade é o seguinte, eu dou um exemplo aqui de um carro. Você vai fazer um motor de um carro. Eu falo por experiência própria. Você vai fazer um motor de um carro. Ou você leva para o mecânico, e o mecânico desmonta e leva uma parte do motor para a retífica, depois a retífica volta com a parte do motor para o mecânico montar, só que aí tem dois problemas. De quem que é a garantia? Na hora que dá um problema, todo mundo tira na reta. Aí o mecânico fala assim, ó, não, o erro não é meu não, o erro foi lá da empresa de usinagem. Aí a empresa que faz usinagem, não é meu não, o mecânico montou errado, e fica um jogo de empurra-empurra. É um exemplo simples de entender. Porém, a rua Poeta João de Carneiro vai acontecer isso. Vai ser um jogo de empurra-empurra, e quem vai sofrer com as consequências é a população. Já está sofrendo dinheiro público jogado no lixo. Por que eu peço o abandono da ideia de fazer asfalto no município de Pedralva? Abandonar se for feito da forma que foi feito a Poeta e as demais ruas. Quer fazer? Faça, mas faça bem feito por uma empresa só. A empresa onde vai fazer o estudo geográfico, o estudo do solo, compactação. Nós sabemos que a nossa região aqui, Pedralva e nossa região, que é uma região montanhosa, tem muita água, solo com argila, isso não precisa nem ser um técnico para saber. E a Poeta, inclusive, que eu menciono ali, mas o caso específico não é dela nesse requerimento, nós sabemos que um dos problemas ocasionados é a questão da água. Asfalto e água não dá certo. Isso eu busquei informações com o engenheiro. Dá certo sim, desde que seja feito de maneira adequada, com uma empresa especializada, com uma empresa que pega todo o serviço e conclui esse serviço. E aí sim a prefeitura, inclusive, tem mais respaldo jurídico para poder brigar lá na frente, caso ocorra algum problema. Um asfalto que você tem 5 anos de garantia, que tinha que durar no mínimo 10, eu fico muito preocupado, porque a manutenção do asfalto ela é muito cara, é caríssima. A prefeitura não tem usinagem para poder fazer massa asfáltica para fazer os reparos. Sempre vai ter que terceirizar esse serviço, que não é barato. Agora, pode fazer, mas se fizer bem feito, vai demorar para ocorrer algum problema em qualquer asfalto que venha a ser feito. Então eu menciono ao prefeito abandonar esta ideia de colocar asfalto, como ele já mencionou para nós vereadores aqui, que vai fazer asfalto em diversas ruas, que faça, mas faça com uma empresa só, bem feito, com um contrato bem redigido, bem elaborado, para não ocorrer o que está ocorrendo. Porque a gente precisa valorizar o dinheiro público. Eu sempre falo da valorização do dinheiro público, porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação, pelo fato de dinheiro ser público, está na prefeitura, está na conta, é da prefeitura. Não é da prefeitura, o dinheiro é nosso. O dinheiro é do contribuinte. O mínimo que ele quer é que reverte esse dinheiro em benfeitorias, mas benfeitorias que dure, que seja uma benfeitoria eficaz, que dê resultado, que não seja vergonhoso. Então, eu menciono para ele poder abandonar essa ideia. Caso ele não queira, pelo menos vai ficar registrado nos anais dessa casa, que os próximos asfaltos
que for feito e ocorreu o mesmo problema, por falta de aviso não foi. Ele está bem avisado que a empresa que for contratada que faça todo o serviço. Não desmerecendo o funcionário da prefeitura, mas a prefeitura não tem condições técnicas, equipamentos, máquinas, para fazer esse tipo de serviço. Não tem, a realidade é essa. Uma compactação de solo hoje, só para concluir, senhor presidente, uma compactação de solo hoje, uma drenagem, um estudo de solo, um estudo geográfico, isso aí não é barato. Ah, mas fica muito caro para fazer isso aí, então não faz. Faz de rua normal, de paralelepípedo, né, de bloquete, mas não faz. Pelo menos faz uma coisa bem feita. Então fica essa sugestão e gravado aqui nesta casa, que avisado foi, para que depois que fizer outras faltas e começar a ter problema, falar, não, mas vai ter mesmo. Não tem um preparo, não tem uma empresa técnica preparada, com equipamento, com tudo para poder fazer o trabalho de forma adequada. Então eu espero que ele atenda esse pedido, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Paulo, a sua presidência. Quero informar o vereador Paulo, como o vereador Matheus também, acho que tem conhecimento disso, que o executivo vai retirar todo aquele asfalto, vai dar para uma empresa só, como toda novela tem um fim, e você também vai acabar, vai ser feito por uma empresa competente e com garantia e tudo, desde o começo. Coloco em votação o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa casa legislativa, vem através deste requerer a vossa excelência, ouvido plenário conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sinalização das cabeças das pontes, colocação de guarda-raio, não sei nem falar, para a segurança de veículos e população, vistoria técnica de um engenheiro para saber as reais condições das pontes após esse grande volume de chuva, atestando sua segurança. Paulo Henrique de Faria, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, esse é mais um requerimento que eu repito. No ano passado também eu mencionei a respeito dessa situação, porém tem sido muito cobrado perante alguns moradores da zona rural, relacionado a essa questão que é as pontes do nosso município. Primeiro que as pontes não são sinalizadas e protegidas com guarda-reio. São aquelas proteções na lateral. Nós já tivemos um problema no passado aqui, todos nós aqui sabemos, e a gente sempre fala assim, a gente não pode esperar acontecer mais uma vez para tomar as devidas providências. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Né? Ah, mas isso não acontece, isso acontece em cidade grande. Não, isso aí pode acontecer em qualquer lugar com qualquer um. Então eu vejo necessidade de sinalizar, de colocar o protetor para trazer segurança para os moradores da zona rural e quem utiliza as vias da zona rural constantemente com o seu veículo. E até mesmo para quem não anda a pé ali de bicicleta, é uma questão de segurança. Outra questão é a análise das pontes, porque com esse período chuvoso nós sabemos que várias pontes aí foram afetadas. Eu acho que é de conhecimento de todos nós aqui, teve várias pontes aí afetadas. Quando a gente é acionado para poder atender o pedido da população, nós não somos técnicos para poder falar se realmente aquilo ali está perigoso ou não. E assim, a população fica com medo e cobra da gente para que a gente cobre do Poder Executivo, para que o Poder Executivo tome as devidas providências. Então, o que é o ideal? É o Departamento de Engenharia da Prefeitura fazer uma análise em todas as pontes do município, porque agora o período chuvoso ele já vai diminuindo, não está com aquela intensidade como foi no final de dezembro para janeiro. Então, eu acredito que agora é o momento de fazer uma análise das pontes de uma forma geral, todas as pontes de todos os bairros. Eu recebi reivindicação da Divisa, eu recebi reivindicação da Pitangueira, entre outros bairros. Então, é importante que faça uma análise técnica, até para dar segurança para os moradores, porque quando o morador vê, às vezes pode ser que realmente não tenha nada grave, vamos dizer assim, mas é um respaldo que a própria prefeitura tem, fazendo uma análise técnica,
para ver se realmente essas pontes estão em perfeitas condições ou não. Se não tiver, correr atrás de recursos, se for caso trocar, né, madeiramento, o que puder ser feito para trazer segurança para os moradores da zona rural. Então, eu espero que seja feito isso aí. Isso aí não é uma coisa difícil de fazer, uma análise técnica, já temos o departamento de engenharia, né, já tem a engenheira responsável para poder fazer essa elaboração, fazer essa análise, para poder, inclusive, respaldar a própria prefeitura, para saber o que está acontecendo na zona rural com essas pontes, e poder tomar as devidas providências o mais rápido possível. Então, espero que esse requerimento também seja atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. E os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa casa legislativa, vem através deste requerer a vossa excelência, ouvido plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação, excelentíssimo senhor prefeito municipal. Colocação de cones com fitas refletivas para a sinalização dos buracos no asfalto na rua Poeta João Carneiro de Rezende, medida para diminuir os riscos de acidentes, principalmente bicicleta, motos e outros veículos, pois precisam avançar na contramão para desviar das crateras do asfalto derretido. Paulo Henrique de Faria, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Eu acho que nunca teve aqui em Pedral uma rua tão falada como a rua Poeta João Carneiro de Rezende, saudoso poeta João Carneiro de Rezende, que, coitado lá do céu, ele deve estar triste, porque é uma rua que deveria ser um portal de visita, né, um cartão de visita para todos que moram aqui e vêm de fora, encontra ali toda derretida. Eu chamo lá de rua derretida. Eu, como moro lá, estou vendo constantemente ciclistas, motoqueiros, correndo um certo risco. Até essa semana, um quase caiu de moto lá, deslizou lá, quase cai lá, rapaz, vai dar um acidente até feio, mas graças a Deus não ocorreu. Mas eu estou vendo constantemente o perigo que está naquela rua. Muito buraco, as pessoas, inclusive, que é de fora, não conhece, né, não está acostumado com a rua derretida, ela passa e bate à frente do carro e acaba ali, às vezes, ocasionando algum problema. Aqui, os moradores daqui já conhecem, já passam com mais cautela, mas é importante que seja feita uma sinalização para trazer segurança. Eu fico imaginando amanhã, ou hoje, ou daqui a pouco, passa alguém de bicicleta, de moto, cai e morre. De quem que é a responsabilidade? Da prefeitura, né? Porque não tem sinalização, não tem nada. Então, o mínimo que deveria ser feito, até que seja feito os reparos de forma adequada e eficiente, pelo menos uma sinalização, um cone mostrando onde tem um buraco, um desvio, alguma coisa assim, porque eu acho que interditar vai atrapalhar o comércio local, vai atrapalhar já mais ainda o comércio local. Então, pelo menos a sinalização já é um aviso para aqueles desatentos ou aqueles que já não estão acostumados com a rua derretida, e trazendo a segurança e respaldo à prefeitura também. Então, eu espero que é uma coisa muito simples de fazer, só sinalizar, para poder trazer segurança aí para a população pedrovense. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento do vereador Paulo Henrique de Faria. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento da vereadora Aline de Fátima Silva Guedes. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que este subscreve requer a vossa excelência, ouvido o plenário, o envio desta solicitação ao prefeito municipal. Construir uma casinha de madeira, coletora para lixo no bairro Alecrim, próximo ao Mata Burro, no mesmo molde das casinhas que já existem no bairro. Tal solicitação se faz necessária, pois devido a um desmoronamento de terra, a casinha foi soterrada. Aline de Fátima Silva Guedes, vereadora. Coloco em discussão o requerimento da vereadora Aline de Fátima Silva Guedes. Senhor presidente, muito boa noite. Peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Boa noite, colegas vereadores, colega. Boa noite, servidor da casa, os internautas que nos acompanham. No bairro Alecrim, na associação, né, também sou associada lá, né, nós tivemos um projeto muito bacana e construímos os coletores de lixo, a associação construiu,
como uma casinha mesmo. Eu não tive a oportunidade de tirar foto ainda, mas eu vou trazer uma foto para os vereadores verem como é bem feito, como é uma coisa, um investimento. E o material, né, o lixo fica ali depositado. O pessoal do Alecrim, eu sou suspeito para falar, mas é de uma educação ímpar. Então, nós não vemos pelo bairro sujeira. Então, nós não temos lixo espalhado, nada disso. Por quê? Porque, além do pessoal ter muita consciência, nós temos um local perfeitamente que foi idealizado e construído para que não haja problemas, né? Para que haja o depósito ali até que o caminhão da prefeitura passe e recolha o lixo, que acontece mensalmente, essa coleta. Acontece que, durante o período chuvoso, acontecem algumas intercorrências, né? E, devido a muita chuva, um dos coletores, eu coloquei bem claro, bem óbvio mesmo, para que fique bem entendível. Desbarrancou, desmoronou um barranco e caiu em cima de uma casinha que fica lá na parte de cima do Alecrim, perto do Mataburro. Isso soterrou a casinha, né? Até a prefeitura foi lá, eu solicitei, eles foram lá, limparam, né? Mas agora a gente precisa que construa outra, né? E como a gente sabe que agora a associação, infelizmente, nós não temos muito recurso em caixa. Então, a gente solicita que a prefeitura faça esse serviço para nós. Se for possível, né, que o executivo vá lá e faça lá para os moradores, né, para todos os moradores, construa. E é muito pertinente ter vindo esse, né, eu corroboro aí do requerimento anteriormente apresentado do vereador Paulo, essa questão né, das casinhas ou do depósito, né, outros modelos de coletores de lixo que são disponibilizados aí no município, tem que ser um negócio muito planejado, muito bem pensado, para que não gere transtorno, para que não gere sujeira, né? Aquilo ali é para quê? Para que haja coleta seletiva, para que haja tudo ali separadinho, né? E que não haja, né, a proliferação de animais, nem sujeira mesmo pelo bairro. Então, é um negócio que tem que ser muito bem pensado. E lá no Alecrim nós temos um modelo muito interessante que eu já sugeri também nessa casa, né? Já apresentei um requerimento no ano anterior, propondo aí que seja analisado esse modelo. É lógico que a gente sabe que nem tudo cai do céu, né? Então, a gente tem que entender que é difícil, mas não é impossível. Então, nós temos muito tempo aí, se eles fizerem um planejamento bem feito, eles conseguem fazer essas casinhas em todos os bairros aí do município, né? Então, é uma coisa muito interessante, uma solicitação e uma sugestão que fica aí, né? Para que faça esse modelo que é muito interessante em todos os bairros. E aí a gente aguarda também. Quero aproveitar também, tocando nesse assunto do lixo, né, da coleta de lixo, para fazer menção aí também a um problema que aconteceu no bairro Pedra Batista. Lá também ficou um período grande aí sem ser feita a coleta de lixo. Os moradores reclamaram com razão, né, porque a gente sabe que lixo é questão de, né, saúde pública. A gente não pode deixar o lixo espalhado, né? E também, às vezes, tem demorado para acontecer a coleta lá. Então, a gente cobra do executivo fidelidade aí na coleta, né? É o cumprimento aí desse cronograma que é estabelecido, né? No papel é muito bonito, mas a gente gosta de ver acontecer na prática. E também não poderia deixar de levantar, hoje eu não trouxe esse requerimento aqui, mas entra dentro do requerimento do vereador Paulo Faria, que eu apoio. No bairro Rocinha, perto da caixa d'água, também tem um coletor de lixo ali que está danificado e faz necessário se fazer uma vistoria periódica em todos eles. Eu acho que não é necessário que morador venha cobrar. Eu acho que passou lá o caminhão do lixo, está fazendo a coleta, olha, aconteceu isso, o lixo tal lugar está quebrado, está danificado, né? Passar o responsável para que seja feita essa manutenção, né? Para que as coisas aconteçam de maneira organizada também, né? Então, ficam os nossos pedidos aí e a gente espera que o executivo analise com muita cautela e atenda aí o nosso pedido. Muito obrigada. Coloco em votação o requerimento da vereadora Aline de Fátima Silva Guedes. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Luiz Felipe Silva dos Reis e Fernanda Cristiano Tometto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que este subscreve representante do povo nessa casa legislativa vêm através deste requerer a vossa excelência, ouvido plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que informe sobre a situação do recurso no valor de R$150 mil de indicação do deputado federal Odair Cunha, em parceria com o deputado estadual Ulisses Gomes, para a conclusão das obras do campo da Bica,
tendo em vista que esse valor já foi pago ao município em setembro de 2021 e até a presente data nada foi feito para dar início à execução do projeto. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. Luiz Felipe Silva dos Reis e Fernanda Cristiane Tomé Torres. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Luiz Felipe Silva dos Reis e Fernanda Cristiane Tomé Torres. Coloco em votação o requerimento dos vereadores Luiz Felipe Silva dos Reis e Fernanda Cristiane Tomé Torres. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Luiz Felipe Silva dos Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa casa legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que informe sobre a existência de alguma pendência a ser resolvida por parte do Poder Executivo Municipal, para que assim o donatário para iniciar a construção do fórum na cidade, nos termos da Lei 1789 de 2019, de 22 de agosto de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel ao Estado de Minas Gerais para o uso de Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e de outras providências, que encaminhe juntamente com a resposta deste requerimento as informações prestadas pelo Poder Executivo ao donatário referente ao assunto. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. Senhor presidente, novamente peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Esse é um assunto referente à construção do fórum lá no Parque Residencial. Em 2019 teve uma lei aqui que autorizou a doação, né? O município doou o terreno para o Estado de Minas para o uso do Tribunal de Justiça. E em 2019, 2021, né? Já estou fazendo mais de 2 anos já da lei. E eu, em conversa com o deputado estadual Ulisses Gomes, eu pedi para ele tentar buscar informações, né, diretamente lá no Tribunal de Justiça, como estava o andamento dessa obra aqui. E em contato lá com o pessoal do Tribunal de Justiça, os desembargadores, juízes, né, responsáveis pela obra, eles disseram que existe vão construir o fórum aqui no município mesmo, mas que existe uma pendência de uma rua, que é só resolver essa pendência dessa rua que já ia dar início à obra, né? Que tem que fazer todo o processo de licitação, né? Todo o procedimento necessário. E logo em seguida eu tive uma conversa com o setor responsável, o setor técnico da prefeitura aqui, e a Lília me informou, né? A engenheira me informou que já sabe até o que é, que parece que é terminar um calçamento naquela rua da autoescola, o término lá onde começa o terreno, e fazer uma rotatória para iniciar a construção pelo Tribunal de Justiça. Então, mesmo assim, preferi formalizar aqui que ela disse que já prestou essa informação para o Tribunal de Justiça e que vai fazer essa obra em maio. Mas eu preferi formalizar, que aí para ver se eles vão responder isso mesmo, pedir também os documentos que foi enviado para o Tribunal de Justiça, que é uma obra, foi um projeto de lei aqui, do nosso município criado aqui, doou o terreno, né, para o Estado de Minas Gerais, para o Tribunal de Justiça fazer esse novo fórum. Então, acho que a gente... Se tiver alguma pendência, o município tem que regularizar e deixar nas mãos do Tribunal de Justiça para construir esse fórum, né, fazer essa obra dentro do nosso município. Então, eu preferi formalizar e encaminhar isso para o Poder Executivo e vamos aguardar, tá bom, senhor presidente? Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, representante do povo nessa casa legislativa, vem através deste requerer a Vossa Excelência, ouvido plenário, conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que informe sobre a situação do recurso no valor de R$110 mil, indicação do deputado estadual Ulisses Gomes, em parceria com o deputado federal Odair Cunha, para a construção de um poço artesiano no bairro Paulino Paixão, tendo em vista que esse valor já foi pago ao município em maio de 2021 e até a presente data nada foi feito para dar início à execução do projeto. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022, Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador
Luiz Felipe Silva dos Reis. Senhor presidente, novamente peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Deixei para comentar esse requerimento juntamente com o outro, né, dos R$150 mil. Senhor presidente, o deputado estadual Ulisses Gomes e o deputado federal Odair Cunha, no ano passado, mandou 110 mil para a construção de um poço artesiano no bairro Paulinho Paixão e R$150 mil para a construção de um campinho no bairro da Bica. E esse dinheiro foi pago, o poço artesiano foi para a conta do município em maio, 28 de maio já estava na conta do município, e o do campinho, 150 mil, já estava na conta do município em setembro. Só está na conta, senhor presidente. Fica difícil de trabalhar assim, só está na conta. O recurso foi pago, o dinheiro, esse do poço artesiano, logo já vai fazer um mês, e nada foi feito. Até hoje não iniciou o projeto. Não tem previsão, não tem projeto, até hoje eu não peguei nenhum projeto, principalmente do poço artesiano na mão, nada. Aí fica difícil, porque não só o Odair e o Ulisses, mas deputados de outros partidos, e querem ajudar o município, só que o prefeito tem que ser parceiro. Ele tem que aceitar a ajuda. Aceitar e depois pegar esse recurso e investir no que foi destinado. Porque aí fica difícil a gente trabalhar. A gente pede recurso para os deputados, eles encaminham aqui, e quem sofre com isso é a população. Eu vou dar o exemplo lá do poço artesiano. Quem está sofrendo com a quantidade, com a qualidade da água, é o pessoal que mora no bairro Paulinho Paixão. Não sou eu, não sou o vereador Fernando, não é o vereador Crá, não é o vereador Matheus, é a população lá. E o dinheiro já foi pago, já está parado na conta do município. Não sei por que o prefeito não iniciou a obra. Quando esse recurso veio do poço artesiano, me coloquei à disposição do prefeito, porque precisava de terrenos. Um dia andei o dia inteiro lá no bairro Paulino, conversando com moradores. Eles doaram, acho que, se eu não me engano, acho que são 5 terrenos que eles colocaram à disposição, só para fazer o poço artesiano. Estou só esperando o setor técnico da prefeitura ir lá visitar, escolher, né, o terreno mais ideal para fazer essa obra e iniciar. Só que o dinheiro está na conta, o dinheiro tem prazo também, né? O dinheiro vem para a conta, está pago. 150 mil num campinho, no bairro da Bica, e 110 mil para o poço artesiano. 260 mil que os dois deputados mandaram para o município, e até agora não foi feita a obra. É difícil a gente trabalhar assim. Ou o prefeito, a gente quer ajudar o prefeito, e esse é um recurso que não tem dificuldade nenhuma para o prefeito. O dinheiro chegou, a gente entregou assim de bandeja, igual um garçom para ele. Toma aqui, ó, 110 mil para fazer o poço artesiano, 150 mil para começar a obra do campinho no bairro da Bica, e até agora nada. Dinheiro parado na conta. Fica difícil. Aí você vai pedir recurso para o deputado, mas eu tenho muito respeito pelos dois deputados aqui, mas você vai pedir recurso para o deputado, o recurso que ele já enviou está parado. Fica difícil da pessoa enviar mais recursos. E referente a esse assunto de destinação de recursos, em conversa com o deputado Odair Cunha, e com a assessoria dele nesses últimos dias, ele se disponibilizou, se prontificou a trazer recursos para finalizar ali a construção da creche, na parte de imobiliário, na parte da construção, qualquer coisa que tinha que ter sido feita, né, para terminar ali. Então ele está se colocando à disposição, só que o que eu falei no início, o prefeito tem que ser parceiro. A gente tem que trazer o recurso e ele tem que fazer a obra. Trazer recurso para ficar parado na conta da prefeitura não tem condição, senhor presidente. Então eu peço aos senhores vereadores, colegas aqui, que ajude a cobrar, que isso aí não vai ficar para mim. Eu não moro no bairro Paulinho Paixão. Eu não bebo água lá não, hein? Eu bebo água da Copasa aqui em Pedralva. Quem bebe água lá é quem mora no bairro Paulinho Paixão. Hein? E o pessoal que quer jogar bola também, que pediu o recurso ali para fazer o campinho, por que não faz? Por que não faz? Eu não entendo. O recurso está aí, está parado na conta da prefeitura e não faz. Então eu fiz essa solicitação junto com o vereador Fernando, dos 150 mil do campinho, e fiz dos 110 mil do poço artesiano. Eu quero que ele justifique a tamanha delonga e que se empenhe, né, a dar início nessa obra. Porque senão fica difícil, nenhum deputado vai querer ajudar o município. Porque manda o dinheiro fica parado. Então é isso, senhor presidente. Essas são as minhas palavras. Peço que a colaboração dos demais vereadores para ajudar a cobrar o Poder Executivo, que isso é um recurso que vai ficar para a nossa população aí, se empenhar e fazer o projeto. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento do vereador Luiz Felipe Silva dos Reis.
Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores João Batista Machado Filho, Aline de Fátima Silva Guedes, Matheus Bustamante Gomes, Luiz Felipe Silva dos Reis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que este subscreve, ouvido o plenário e atendidas formalidades regimentais, solicito o envio desta solicitação ao senhor prefeito municipal. Informar sobre o asfaltamento da rua José Belmiro Monte. Primeiro, quando o serviço será concluído? Segundo, por que o serviço ainda não foi concluído? Terceiro, quais serviços ainda precisam ser feitos para concluir a obra? Quarto, quais os serviços de responsabilidade da Prefeitura e quais são por conta da empreiteira contratada para colocar o asfalto? 5. Foi detectado algum problema que impede que seja dado andamento no serviço? Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. João Batista Machado Filho, Aline de Fátima Silva Guedes, Matheus Bustamante Gomes e Luiz Felipe Silva dos Reis, vereadores. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores João Batista Machado Filho, Aline de Fátima Silva Guedes, Matheus Bustamante Gomes, Luiz Felipe Silva dos Reis. Senhor presidente, boa noite. Peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, recentemente um dos problemas maiores do nosso município, né, são as estradas e agora também o asfaltamento, como já foi comentado hoje aqui na reunião pelo vereador Paulo. E o ano passado, eu e o vereador Matheus também entramos com um requerimento parecido com esse. E a gente precisa de resposta, a população precisa, porque é dinheiro do povo, é imposto, é contribuído, não é algo do prefeito, do vice-prefeito, do executivo, é para a cidade, é para quem utiliza a via, para quem utiliza a rua. E faz muito tempo que a rua, né, se é que pode chamar de rua, porque está na estrada de terra, está naquela situação. Já vi carro furando o tanque dele, porque passa lá e pega em pedra. Aí você pode falar assim, mas por que não corta a volta? Muita gente mora naquela rua e precisa daquela rua. Então a gente vem cobrar, né, do executivo, através desse requerimento em conjunto, respostas. A população quer saber, quem utiliza, né, esse caminho quer saber, o pessoal que mora nessa rua quer saber, e é um problema muito grave. A gente está vendo, né, como diz o vereador Paulo, a rua derretida. Fica na cabeça, eu acho que todo mundo deve estar pensando, será que vai ficar igual? A população pergunta. Então todo mundo está com medo, como o vereador também entrou com um requerimento muito interessante, e creio também que se o prefeito seguir o requerimento vai ser bom, de não asfaltar da maneira que está sendo feita. Sabemos que a prefeitura pegou uma responsabilidade muito grande em fazer a compactação do solo, né? E todo o procedimento. A gente sabe que Pedralva é uma cidade pequena, que não tem maquinário, não tem condição para pegar uma responsabilidade tão grande. Nem é culpa dos funcionários, eles se empenharam, né? Fizeram o que as ferramentas que eles tinham, né? No momento dava para fazer e fizeram o seu melhor. Só que infelizmente é uma obra muito grande, uma obra cara, e já estamos enfrentando esse problema, né? Até o senhor presidente comentou que vai ser retirado. Aí eu não sei se você tem essa informação, mas vai ser retirado, e o dinheiro que foi gasto vai gastar de novo? Como que vai ser feito? Até é um assunto para um requerimento, para até uma reunião com o prefeito, que a gente precisa saber, como representante do povo. As pessoas que assistem a reunião podem perguntar para a gente na rua e a gente tem que estar, né, inteirado do assunto para informar. Então esse requerimento é muito importante para a gente saber o parâmetro que está, qual que é o planejamento, aonde que está, aonde que não está, o que que vai fazer, o que que não vai, e passar para a população. Um requerimento que a gente fez e o prefeito não cumpre, não sei se não está no conhecimento dele, se não chegou na mão dele. O ano passado, acho que eu e o vereador Matheus, o Paulo também fez, para sinalizar em tempo de chuva. Eu tenho um comércio ali perto, eu vejo os caminhões lá, o pessoal desesperado, porque caminhão desce daquele jeito lá, infelizmente tem que descer. A gente tem um comércio lá, né, tem a loja da Eliana, tem a Cirlane do I-99, eles têm que descer, o comércio não pode parar, que é o ganho de cada um, né? Então a gente precisa sanar essa dificuldade, né, esse problema, né, que se tornou. Foi retirada a pedra muito cedo, podia ter feito, né, com o tempo mais curto, né, para não prejudicar tanto a população, e trazer o asfalto, né, que é uma coisa boa para a cidade, né, desde que não fique igual a rua derretida, né, Paulo?
Mas, então, né, através desse requerimento, a gente mostra também para a população que a gente vem cobrando, né, incansavelmente, e muitas vezes a gente mesmo não tem resposta. A pessoa, por exemplo, me perguntou hoje na rua e eu não sabia qual que seria o prazo de conclusão. Não tem um cronograma, não tem um planejamento, não é exposto, não é informado, não é passado para a população. E a gente cobra, então, o prefeito um posicionamento para que, assim, a gente informe a população, né, tranquilize os mesmos, e fica o apelo, né, quanto à segurança, quanto à dificuldade dos moradores, quanto ao comércio que está fechado entre duas ruas que praticamente não tem como trafegar. Então, fica o apelo para o Executivo, né, rever o planejamento, rever, né, o conceito de evolução para Pedralva, porque, infelizmente, com essa evolução que a administração vem apresentando, a gente está retardando o que Pedralva já tinha. Obrigado. Paulo, vereador, acima da presidência. Quanto a... Você perguntou a respeito da indenização, né? Isso aí está correndo à justiça, porque a Duro na Queda fala que é da Copasa. Então, a justiça que vai decidir isso. E quanto ao asfalto lá, agora eu só espero o tempo melhorar e já vai ser concluído. Por favor, Paulo. Coloco em votação o requerimento dos vereadores João Batista Machado Filho, Aline de Fátima Silva Guedes, Matheus Bustamante Gomes, Luiz Felipe Silva dos Reis. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores subscreventes requerem o envio desta solicitação ao prefeito municipal, informar o fundamento legal para o pagamento da verba remuneratória denominada dobra de turno para alguns servidores municipais. Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, esse requerimento, eu confesso a você que, ao senhor, que de certa forma eu já sei a resposta dele. Mas é importante ouvir do Poder Executivo a base legal desse pagamento. Para ser um pouco mais claro para os demais vereadores, basicamente é o seguinte: a Prefeitura ela tem o costume, e eu acho que nesse ponto eu devo até elogiar, mas depois eu vou só fazer uma ressalva, de indicar membros, né, servidores efetivos para os cargos de chefia. Quanto a isso, inclusive na semana passada, quando comentei a respeito da possível revisão do nosso plano de cargos, carreiras e vencimentos, eu não vejo, e muito pelo contrário, eu acho uma medida positiva que um servidor efetivo, quando ele assume uma função de chefia, que ele receba um percentual a mais por isso, até para que seja atrativo a ele, porque os valores que hoje são pagos nos cargos de chefia, para alguns servidores, se ele assumisse efetivamente aquela função, ele ganharia menos do que ele ganha. Obviamente que ele pode fazer a opção por ganhar o que ele ganha, mas talvez não seja interessante. E eu acho sim uma medida positiva que os cargos de chefia que hoje existem na administração sejam ocupados por servidores efetivos, e para isso a gente precisa tornar esse cargo atrativo ao servidor. E inclusive é uma medida de economia, porque você deixaria de pagar um salário para pagar uma porcentagem dele a um servidor efetivo que já está na sua folha de pagamento. No entanto, ausente uma base legal, um fundamento legal que permita isso, a Prefeitura, ela por iniciativa própria, hoje ela paga 2 salários para esses servidores que assumem essa função. E isso não é recente, isso já vem acontecendo há anos na administração, para falar a verdade. Desde enquanto vereador, eu já observei isso. E só que isso pode causar até um prejuízo para o servidor, mal sabe ele. Porque a partir do momento que ele recebe uma verba que pode
né, e eu acredito que sim, ser ausente uma fundamentação para aquilo, ele pode ser obrigado a restituir o erário. Então é muito importante que a prefeitura regulamente isso ou suspenda isso. Porque, de fato, um pagamento, e a gente tem que lembrar que a administração pública, a gente está sob o palio do princípio da legalidade, se não tiver uma lei que autorize aquilo, em tese, o pagamento é ilegal, e se o pagamento é ilegal, a consequência natural, além de outras que podem vir, mas a consequência natural é a restituição ao erário de todos os pagamentos que foram feitos de forma indevida. Então, é um requerimento que eu acho que deve servir muito mais como um alerta por conta de um procedimento que, na minha visão, salvo o melhor juízo aí, está sendo feito de forma equivocada. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores subscreventes requerem o envio desta solicitação ao prefeito municipal. Construção do muro de arrimo na rua Dona Miquita para prevenir a ocorrência de deslizamento e assim proteger as moradias ali existentes. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. Matheus Bustamante Gomes, Luiz Felipe Silva dos Reis, Aline de Fátima Silva Guedes e João Batista Machado Filho. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, eu acredito que seja de conhecimento de todos os vereadores essa situação, né, na interseção ali da rua Coronel Estevão Rezende com a rua Dona Miquita. É uma situação que até foi causada pela prefeitura por conta da abertura da rua, né, ela foi desbarrancando aquele trecho. E hoje, uma situação que eu particularmente não me lembro, mas os moradores me disseram que ali as casas ali tinham acesso de carro. Hoje mal conseguem passar a pé, de tanto que já, né, teve erosão ali daquele barranco. E nesse início de ano nós tivemos aí, né, um período de chuva muito forte. Nós vimos em outros municípios grandes deslizamentos de terra, né, que vieram a vitimar pessoas. E a situação ali na rua Dona Miquita, ela não está longe de acontecer isso. Então é muito importante, sim, que a prefeitura tenha uma atenção especial e eu diria até urgente para que possa, né, principalmente neste ano, que a gente sabe que a prefeitura detém recursos na Secretaria de Obras, né? Lembro aqui, eu acho que até para conhecimento da população, neste ano a prefeitura detém um orçamento de 9 milhões para a Secretaria de Obras, 3 vezes maior do que no ano do ano passado. Então, neste ano ela detém recursos para poder fazer esse tipo de obra. E devo lembrar, inclusive, que ela tem ciência disso, porque no ano de 2017, o projeto de lei que foi encaminhado aqui, talvez o vereador Claudinho deve se lembrar, requerendo o empréstimo junto ao BDMG, foi requerido o valor de R$2 milhões. Entre uma das obras que seriam objeto do financiamento seria o muro de arrimo. Na época foi aprovado 750 mil, essa obra ela foi excluída do rol, vamos dizer assim, das prioridades da administração. No entanto, volto a dizer, com um recurso disponível no ano de 2022, que a gente sabe que a prefeitura detém, eu espero que ela dê uma atenção muito especial a isso, antes que algo muito grave aconteça lá. Muito obrigado. Coloco em votação o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho, e os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores subscreventes requerem o envio desta solicitação ao prefeito municipal.
Primeiro, encaminhar o projeto de lei para regulamentar o incentivo variável por desempenho de metas do programa Previne Brasil, que permitirá o repasse de incentivo financeiro aos profissionais que atuam na atenção primária do município. Segundo, promover o pagamento de adicional de insalubridade a todos os profissionais pertencentes às equipes da Estratégica da Saúde da Família, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, ACS e ACE, fundamentado neste período no artigo 9A do inciso 3º da Lei Federal nº 11.350/16, como ainda na jurisprudência firmada pelo TRT3 e especialmente no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, elaborado por um profissional engenheiro de segurança do trabalho contratado pela Prefeitura no ano de 2015 e que aponta as condições de insalubres a que estão expostos todos os citados profissionais. E terceiro, encaminhar, assim que possível, o projeto de lei para o pagamento do piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agente ao combate de endemia referente ao não de 2022 no valor de R$ 1.750. Câmara Municipal de Pedralva, 14 de fevereiro de 2022. Matheus Bustamante Gomes, Luiz Felipe Silva dos Reis, Aline de Fátima Silva Guedes e João Batista Machado Filho, vereadores. Coloco em discussão o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra sentado. Senhor presidente, eu penso que hoje, encaminhei 3 requerimentos aqui muito importantes. Um deles de um ato que eu entendo ser ilegal, um de uma situação que eu acho que coloca em risco a vida de pessoas, e 3, aliás, de um projeto que eu acho que é de extrema importância para os profissionais de saúde aqui da cidade. No fim do ano, alguns profissionais me procuraram mencionando sobre publicações nas redes sociais, na internet, de um adicional que deveria ser pago no caso específico, aos agentes comunitários de saúde. Na oportunidade eu disse a eles que eu iria estudar a respeito, porque eu de fato desconhecia essa informação. E buscando informações, eu inclusive percebi que havia ali um certo desconhecimento até de algumas pessoas que pleiteavam ou que mencionavam coisas em redes sociais, porque elas não de fato sabiam do que estava sendo tratado. Por isso até dificultou ainda mais o meu entendimento. Então fui estudar. E aí eu acho que entendi do que se tratava. No ano passado, vocês devem se lembrar que a Prefeitura divulgou que conseguiu, isso a gente deve ressaltar os méritos para isso, a 21ª colocação num ranking de indicadores instituídos pelo programa Previne Brasil, em que Pedralva ficou em 21º lugar dos 100, ou em tese a gente poderia dizer os 21º lugar do Brasil todo. E essa posição ela foi conseguida por conta do atingimento de indicadores que foram instituídos por um programa instituído por uma portaria do Ministério da Saúde, portaria de número 2979, de 12 de novembro de 2019. E os indicadores foram indicados ali, eles, de certa forma, a gente poderia dizer que eles indicam a cobertura da atenção primária de diversas formas, e assim que o município conseguia ali alimentar os dados, comprovando que tem atendido os indicadores que foram colocados na portaria, ele pontua mais, vamos dizer assim. E, obviamente, com a pontuação positiva, o município ele recebe recursos com base nessa pontuação. A questão é que é o seguinte: no ano de 2014, salvo engano, 2014, foi regulamentado aqui no município um programa que ele tem certa semelhança com o Previne Brasil, chamado PEMAC, que previa que, a partir do momento que a gente atingisse determinados indicadores, o município receberia valores que seriam uma parte dele distribuído entre os servidores e uma parte dele reinvestido nas unidades, na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, do atendimento à saúde da cidade.
E os servidores aqui no município receberam durante um período. Ocorre que o programa Previne Brasil, ele substituiu o PEMAC, o antigo PEMAC. E ele prevê que há uma possibilidade de acordo com o atingimento dessas metas, desses indicadores, o município recebendo mais recursos, há uma possibilidade, se o município assim quiser, de que parte ou até mesmo a integralidade desses recursos sejam repassados aos profissionais da saúde que atendem na atenção primária. E o que ocorreu? O município não regulamentou isso. Me parece que, e aí é uma decisão que eu devo dizer aqui, é uma decisão política, né? Não há obrigatoriedade na regulamentação, há possibilidade, me parece que a prefeitura optou por não regulamentar, porque o que me parece que havia sido requerido nas redes sociais, tudo era isso. É porque muitos comentavam ali, esse dinheiro é dos agentes comunitários de saúde, tem que cobrar, tal. E aí eu percebi que era por falta de uma regulamentação no município, que de fato não poderia ser feito sem essa regulamentação. Então, o primeiro item que eu requeiro aqui é que o município encaminhe uma lei, um projeto de lei, para que revogue o antigo PEMAC e institua uma forma de partilhamento, de rateio de recursos. A proporção disso, eu entendo que tem que ser discutido com os profissionais, né, a forma de rateio, mas que a gente tenha isso. Principalmente pelo seguinte, eu acho que é uma medida de justiça. A gente só atinge esses indicadores com o trabalho dos profissionais, né? Eu acho que nada mais justo que a gente os recompense pelo trabalho exercido, pelo trabalho executado. Então, primeiro requerimento, o primeiro ponto do requerimento que nós apresentamos é que a prefeitura nos encaminhe, então, um projeto de lei para regulamentar o programa Previne Brasil aqui no município, para que a gente possa, com parte dos recursos que são recebidos, isso ser, né, destinado aos profissionais que trabalham para que as metas sejam atingidas. O segundo ponto, que eu acho muitíssimo importante, mas muito importante, que inclusive foi uma parte dele, foi objeto aqui de um requerimento do vereador Luiz Felipe semana passada, diz respeito ao adicional de insalubridade aos todos os profissionais da estratégia de saúde da família. Por que eu falo que é muito importante? Por dois motivos. Primeiro, a adicional de insalubridade é algo que eu levo muito a sério, porque ele só existe porque o profissional que está ali trabalhando, ele está tendo um desgaste muito maior do que um profissional que, em tese, não está exposto a um agente insalubre. Isso afeta a saúde dele, afeta até a vida dele, a extensão da vida dele pode ser afetada por conta dessa exposição. E, no ano de 2015, esse ponto eu vou ter que lembrar e alertar todos os profissionais da saúde aqui do município. No ano de 2015, a prefeitura contratou um engenheiro de segurança do trabalho para fazer um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Esse laudo é utilizado pela prefeitura para apresentar suas defesas quando profissionais pedem insalubridade. Ele junta o laudo e fala o seguinte: ó, nós já fizemos um laudo, você não tem direito. Ocorre que, neste laudo, aponta que todos os profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, têm direito. E todos os profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, têm direito. E nesse ponto a gente tem até que fazer um apontamento que me parece ser um contrassenso. Os profissionais técnicos de enfermagem, enfermeiros, que atuam na UBS, recebem. Qual é a real diferença entre os técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam na UBS para o trabalho que é executado junto à estratégia? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que o trabalho é um pouco diferente, mas estou falando sobre o ponto de vista da exposição ao agente insalubre. Não me parece ter. Então, o primeiro ponto que eu acho é isso. A gente tem que levar muito a sério o adicional de insalubridade, porque aquilo ali afeta a saúde do trabalhador. E o segundo, a gente tem que pensar no ponto de vista da prefeitura, do erário. Imagina a demanda de ações judiciais que podem vir a existir caso a prefeitura bata o pé e fale, não vou pagar. Esses profissionais vão ter que buscar a justiça, porque é óbvio, é direito deles. O próprio laudo que a prefeitura elaborou demonstra isso.
E numa eventual condenação daqui a alguns anos, né, somados aí as instâncias de recursos e, né, os precatórios que eventualmente tenham que ser respeitados por pagamento, pode acabar exigindo um aporte financeiro gigantesco da prefeitura quando for efetivamente ser pago. Então, primeiro, o segundo ponto também é esse, a gente precisa tentar, porque o erário pode ser muito prejudicado por conta disso. E por último, o último item do nosso requerimento diz respeito ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, que a gente pode dizer o seguinte: o orçamento de 2022, o orçamento da União, ele já havia a previsão desses recursos, havia ali uma discussão política de que o valor previsto por piso de 1.750 pesaria muito, porém, ele foi sancionado pelo Presidente da República. A partir do momento que a gente entende que ele foi sancionado pelo Presidente da República, nos termos em que ele foi aprovado, a gente entende que foi reservado o recurso para o piso salarial. E uma vez reservado o recurso, né, assim que for possível, a gente pede para que a Secretaria de Saúde, aí, junto com os departamentos competentes aí da Prefeitura, possam encaminhar o projeto para que a gente possa pagar o piso estipulado para o ano de 2022, para não prejudicarmos esses profissionais. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento dos vereadores Matheus Bustamante Gomes, Aline de Fátima Silva Guedes, Luiz Felipe Silva dos Reis e João Batista Machado Filho. E os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, não havendo inscritos para fazer uso da tribuna livre, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra sentado. Vou ser breve. Senhor presidente, a cobrança referente às estradas rurais ainda continua muito grande, né, por parte dos moradores. E eu queria aqui cobrar referente à estrada do bairro Tamanduá. Eu recebi cobrança no final do ano, mas a gente estava de recesso. E ainda a estrada ainda continua em situação precária. Ali o pessoal, a grande maioria, trabalha, né, no perímetro urbano e necessita da estrada diariamente. Então eu peço ao Poder Executivo que dê uma atenção lá, faça manutenção na estrada do bairro Tamanduá, que o pessoal está precisando, está cobrando desde o final do ano passado. E estou fazendo hoje no uso da palavra, da palavra, mas semana que vem eu formalizo através de requerimento, mas quem sabe o Poder Executivo já atende, né, essa minha solicitação de... Não sei se vai fazer manutenção, não parece que a Patrol, a máquina passou sentido do bairro Pedrão, não sei se vai retornar fazendo a manutenção no bairro Tamanduá, mas solicito que faça manutenção no bairro lá, que o pessoal está necessitando muito de uma correção nas imperfeições da estrada lá. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo, agora eu queria fazer aqui um agradecimento ao senhor lá da Cava Funda. Estão passando um aperto danado. Eu estive lá sábado, voltei domingo, fui na casa de cada morador lá, acompanhei o sacrifício deles atravessando essa ponte que é tão falada, em cima de enchente, e eu procurei saber por que estava acontecendo aquilo, e me informaram que caiu um barranco dentro de um rio lá na Cava Funda, e essa água em cima do rio espalhou para a várzea e está saindo na estrada. Isso aí causou todo aquele dano. E esse senhor, o Duda, ele não mediu o esforço, ele mora uns 300, 400 metros da ponte. O que ele fez? Ele arrumou um pessoal lá, gastaram 8 serviços para poder triar a água lá, limpar o córrego. Ele fez isso e repartiu junto lá com o Marquinho, junto com a sua esposa Tatiana Alves. O sacrifício deles é grande. E então eles estão dividindo esse serviço, esgotando as beiras tudo, para ver se elimina um pouco dessa água. E assim que estiver pronto, eu acho que a prefeitura vai recompensá-los e dando um jeito nessa estrada. Mas enquanto tiver água lá, nessa várzea, talvez o proprietário não sabe o que está acontecendo. Eu vou procurar o proprietário para falar com ele. E o outro terreno também que não é propriedade deles, eles pediram autorização, entraram e fizeram a limpeza do rio, porque reclamar a estrada ruim é fácil, mas tem que ver as consequências, por que está acontecendo isso. E lá estava acontecendo isso, a água do rio vazando na estrada, a ponte rebaixou, represava um pouco, ela saiu do lado
e está correndo na estrada, igual um rio na estrada. Mas já estão, o Duda e o Marquinhos com a sua esposa, já estão tomando providência, e eu acho que assim que a água estiver fora lá, o Poder Executivo vai fazer o serviço para eles lá. Eu admiro a iniciativa desse Duda. Ele ofereceu, se precisar de terra, ele dá no terreno dele, tem umas manilhas, se precisar fazer um ladrão para tirar água, ele também fornece. É uma pessoa maravilhosa, viu? O senhor está de parabéns, seu Duda. Só isso, Paulo. Informo que há 3 projetos para análise da Comissão de Legislação e que, após a análise dessa comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. O projeto a ser analisado pela Comissão de Legislação é o projeto de lei número 06/2022, denomina-se Jardim Municipal, projeto de lei número 07/2022, termo de convênio de cooperação com São José do Alegre, projeto de resolução número 10/2022, mudança dias de reuniões da Câmara. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, às 19h15. Boa noite a todos.